Não, o que a gente está trazendo aqui de inovação dentro do relatório é a possibilidade das transações acontecerem na Receita Federal antes da inscrição da dívida ativa. Hoje, a dívida ativa, a inscrição na dívida ativa, ela pode ser a partir dos 30 dias. Nós trouxemos isso para 90 dias, então aumentou o prazo para o contribuinte ser inscrito em dívida ativa e neste prazo a gente possibilita, né, a Receita Federal a patrocinar essa transação, algo que era exclusividade da PGFN. Então, assim, nós teremos a possibilidade de termos, antes da inscrição em dívida ativa, uma transação nas mesmas condições que eram dadas na PGFN, na Receita Federal. Não, mas refis, nós não incluímos refis algum dentro do projeto. Nós acatamos uma emenda do deputado Baleia Rossi que possibilita, né, a denúncia espontânea. O contribuinte leva à Receita, né, o débito que ainda não foi autuado e ganha com isso a possibilidade de ter um parcelamento daquilo que ainda não havia sido lançado à Receita. Portanto, vai haver com isso, né, a possibilidade de trazer, né, à luz do direito, né, débitos que não estavam ainda e que não foram lançados pela Receita Federal. Não é um refis? Não é um refis. Porque o débito não está lançado, não existe autuação desse débito. Esse débito inexiste ainda para a Receita Federal. Mas isso foi acordado com a Fazenda? A Fazenda recebe a emenda do deputado Baleia Rossi e ela se pronunciou de forma favorável, assim como a maioria dos líderes, com relação à sua concepção. Agora, claro que os detalhes, pode haver algum detalhe que a Fazenda possa contestar. Bom, nós entendemos, houve um apelo do setor produtivo, né, das frentes parlamentares, da Abrasca, de diversas confederações, da CNI, da FPA, da CNA, diversas entidades representativas de consumidores, de clientes, de pessoas que acessam, né, o setor contributivo. Houve ali um questionamento muito grande sobre cercear o direito do contribuinte com o limite de alçadas de 1.000 salários mínimos. O degrau era muito grande, sair de 60 salários mínimos, hoje cerca de R$ 79.200, para R$ 1.320.000. Isso poderia, de alguma forma, inviabilizar o acesso de demanda, de poder buscar uma decisão no tribunal administrativo, na última instância administrativa, por uma limitação de alçada. Portanto, nós decidimos por um entendimento de manutenção do limite de 60 salários mínimos para a alçada ao CARF. Nós não podemos aqui, o legislativo ele tem uma atribuição, que é justamente mediar. Nós não estamos aqui aperfeiçoando a relação do contribuinte e do fisco com o objetivo arrecadatório. Nós estamos aqui, sim, buscando um texto médio que possa dar equilíbrio e garantir em todas as decisões do CARF isenção e modulação. Bom, primeiro que nós não tratamos, repito aqui, nós não tratamos este projeto de lei em tela, né, como uma medida com impacto financeiro. Não, nós estamos tratando a medida como uma política de Estado necessária para que haja um equilíbrio nas decisões entre o fisco e o contribuinte, que possibilite nós diminuirmos esse contencioso que existe,
né, para que as demandas possam fluir. Esse é o intuito, né? E não olhamos de forma alguma, né, a questão do contribuinte única e exclusivamente, muito menos do fisco. Portanto, né, essa foi a baliza que nos ponderou durante todo o estudo que foi feito e com a apresentação do substitutivo. Não, veja bem, eu não vou aqui arbitrar se existe um questionamento da PGFN ou com os auditores, e não estou aqui para arbitrar essas particularidades de cada um das corporações. Mas o que nós estamos aqui é abrindo a possibilidade para o contribuinte de poder ter uma outra instância de negociação com as mesmas condições, antevendo a inscrição na dívida ativa. Acho que isso é fundamental para que possibilite ao contribuinte melhores condições na sua relação entre Estado e contribuinte. Em nenhum momento, até porque quando foi apresentado o projeto de lei, sempre houve aí muito questionamento de que forma que esse cálculo será feito. Porque não dá para antever, né, aquilo que vai ser decisão de um órgão colegiado como é o CARF, né, e que teve aí no seu histórico de decisões apenas 5% do seu número de processos, 5, 4,5, 3,5, mas nunca muito além disso, decididos pelo voto de qualidade, seja ele pró-contribuinte ou seja ele pró-fisco. Não dá para a gente avaliar qual é o montante que vai haver de denúncia espontânea, né? A própria empresa, o próprio contribuinte ir até a Receita e buscar essa possibilidade, inclusive com parcelamento. Isso aí é algo que, durante toda a vigência da lei, que nós vamos conseguir arbitrar qual que o quanto isso vai motivar, né, o contribuinte a buscar esta ferramenta jurídica e colocar, né, ali a sua situação de forma regular. Olha, o voto de qualidade na condição, quando o tribunal, né, o CARF, chegar ao empate, terá ali a decisão pró-fisco, dando ao contribuinte vantagens na liquidação do seu débito. Serão deduzidos do débito multas, juros, e abre a possibilidade de fazer ali o parcelamento em até 12 vezes, como está apresentado no substitutivo. Paralelo a isso, abre a possibilidade que hoje inexiste para o fisco de ter esta demanda, o juízo, né, a justiça, arbitrando a decisão final. Se o contribuinte, mesmo assim, não quiser utilizar das condições que a ele foi ofertada, ele pode buscar o judiciário e, através do judiciário, fazer a defesa da sua tese jurídica tributária, né? Nós colocamos algumas condições que possibilitam ele acessar ao judiciário sem o depósito de garantia. Acredito que ainda existe possibilidade de uma evolução na formatação ainda em plenário, né? Eu já acabei de sair de uma reunião com a bancada do União, já existem algumas sugestões que vão surgir ainda em plenário, e isso, com certeza, até o momento final da votação, o substitutivo vai sim, sempre, e eu estou totalmente aberto, né, às sugestões, àquilo que possa, de alguma forma, contribuir para o texto. Eu não tive ainda contato nenhum com a Receita, né? Eu publiquei o relatório como havia pactuado às 18 horas, e às 18 horas eu entrei
na sala do plenário 3 para uma reunião com a bancada do União Brasil. Na sequência, eu venho até aqui, né, e neste intervalo ainda não tive ainda um feedback daquilo que a Receita pontua como algum questionamento do relatório. Não, todas as emendas que foram apresentadas ao projeto, inclusive todos os PLP, os questionamentos que foram feitos através de PLP, a Receita emitiu parecer, né? Assim como todas as entidades tiveram a possibilidade de emitir também o seu parecer, né? Apresentar as suas justificativas para acatar ou para rejeitar este dispositivo. Então, assim, todos que puderam e que contribuíram para o debate apresentaram questionamentos pela supressão ou pela adição daquelas contribuições que foram feitas através de emenda. Vota amanhã mesmo, doutor? A pauta é do presidente, né? O presidente quer dar celeridade às matérias que estão sendo tratadas como prioritárias durante toda essa semana. O presidente Lira tem sido enfático que é uma semana de mobilização em torno dessas matérias. Inclusive, os seus atos administrativos demonstram isso de forma muito clara ao cancelar o funcionamento das comissões, a pedir, né, para que os líderes se debrucem nesses temas, e esse esforço concentrado, com certeza, vai dar velocidade e celeridade aos processos legislativos que nós estamos falando. É uma decisão partidária, né? Se o partido tomar por decisão a obstrução, né, dessa forma aí, é uma decisão partidária. Política, a gente entende que tem gestos também que precisam ser entendidos. Olha, o CARF é um tema muito complexo, cheio de particularidades. É um tema que, quando você se debruça, é possível entender que o relatório avançou em muitas pautas, né, que o relatório traz muitas inovações e que vai possibilitar um bom debate, né? Isso a gente já viu, já conseguiu constatar nessa primeira reunião que nós tivemos com o União Brasil. Bom, primeiro nós tivemos aí um prejuízo muito grande, né, no debate na semana passada, né, onde nós não conseguimos fazer esta aproximação dos parlamentares, das bancadas, para que nós tivéssemos oportunizado, né, pegar no pulso, né, sentir de perto aquilo que era latente, né, como nós estamos fazendo agora. E, por conta de tudo isso, nós decidimos, por si só, né, fazermos esse lapso temporal e apresentarmos o relatório na presença dos parlamentares. Nós não tivemos reunião de líderes na semana passada. A reunião de líderes aconteceu no domingo à noite e, por isso, né, nós preferimos fazer a apresentação do relatório na presença dos parlamentares em Brasília. Gente, deu os 20 minutos. Beleza? Então tá bom.